Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir o programa Opinião no Feminino. Hoje, quinta-feira, este programa que marca a atualidade nacional. Desde já apresentar o meu painel, Ana Rita Stoll. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de hoje. Boa noite, Mecipo. Boa noite, colegas, e boa noite, telespectadores. Fátima Membe, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigada, Mecipo. Boa noite, senhores telespectadores. Boa Hoje noite, contamos colegas. também com a ativista dos direitos humanos, Alice Mabota, quem desde já cumprimento. Muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa Opinião no Feminino de hoje. Muito obrigado, boa noite, Mecipo. Boa noite, colegas, e a todos os telespectadores, e obrigado pela pesca. Muito obrigado. Caro telespectador, é de destacar que este é o último programa da nossa comentadora Ana Rita Stoll, tendo em conta que assumiu funções incompatíveis com um programa de discussão como este. Ela foi eleita para membro da Comissão Política do Partido Frelimo, este órgão que reúne semanalmente para discutir a vida do país. No momento próprio, creio que ela vai fazer aqui a sua despedida. Caro telespectador, hoje, como não poderia deixar de ser, vamos, enfim, discutir o assassinato do edil de Nampula, Mahmoud Amoran. Vamos também abordar os tumultos na Mocimba da Praia e lá mais para o fim o Congresso do Partido Frelimo, nomeadamente as consequências das decisões que foram tomadas neste encontro. Alice Mabota, começo por si, até mesmo por ser ativista dos direitos humanos. Como é que olha, como é que analisa esta situação do assassinato do edil de Nampula, Mahmoud Amoran, em pleno Dia da Paz, 4 de outubro? Muito obrigado mais uma vez. E esta foi a razão que me levou, de facto, a aceitar para vir tentarmos fazer uma especulação à volta deste tema. E apresento desde já os meus pésames à família, a esposa, os filhos que perderam o pai e já uma parte da vida está interrompida. Espero que consigam superar lá para adiante, não são as primeiras pessoas. Eu hoje tive o contacto com o delegado da Liga em Nampula, o Dr. Abib, para perceber o que é que se passou, o que é que ele acompanhou e o que é que está a tentar fazer sobre este caso que é efetivamente dos direitos humanos. E ele me conta que está um ambiente turvo. Inclusive, na altura que falei com ele, havia um tumulto de manifestações, porque as pessoas não estavam conformadas com a situação. Essa comunicação fez hoje? Fez hoje, sim, por volta das 11 que eu liguei, exatamente porque eu sabia que vinha o programa, tinha que trazer qualquer coisa daquilo que tenho a nível de Nampula. Espero que ele esteja a falar a verdade. Ele diz que, primeiro, houve algumas situações dentro do partido MDM e algumas situações, inclusive eu recebi cartas dos membros do MDM a queixarem-se da insatisfação e sempre me aproximei a algumas pessoas influentes para chamar a atenção que há uma insatisfação, há qualquer coisa que não está bem, tanto em Nampula como aqui em Maputo. E essas pessoas insatisfeitas acabaram por criar Partido Alternativo de Moçambique e afastaram-se. Depois vem uma segunda fase que nós acompanhamos da grande controvérsia entre o presidente da idilidade com o presidente do partido, que culminou com o afastamento do próprio falecido, e ele, dias atrás, fundou um partido que ainda não está legalizado, mas está muito próximo por estes dias, chamado Partido Liberal e Democrático de Moçambique. Na semana passada, o MDM interveio, foram lá algumas pessoas para destituí-lo, no sentido de pôr o presidente da Assembleia Municipal, o que não era possível porque é de lei, deve ser observado a lei, só em caso de morte nos termos do artigo 60 da Lei 2/97 e outros dispositivos, para se poder afastar. Não é afastado porque já saiu do partido. E
na sexta-feira da semana passada, houve um frente a frente com o presidente da Assembleia Municipal, onde se insultaram e se prometeram mortes das duas pessoas. Portanto, essa confusão foi entre o presidente do município e o presidente da Assembleia Municipal. Sim, porque as pessoas que vieram de fora para apoiar a saída dele não conseguiram e ele foi pessoalmente para o gabinete. Houve uma discussão muito feia. E logo a seguir veio um grupo também para fazer confusão. E a esposa chamou a atenção que há rumores de que estão pessoas que estão a criar agitação. Cuidado. E ele achou que era uma coisa sem sentido, que não havia de haver este perigo. O perigo que ele previa é de discussão para o afastamento. Exato. E não da morte, mas já lhe tinham chamado a atenção. Então, quando fez o comício no dia 4, ele foi para casa, a casa do município, e de lá à noitinha decidiu recolher a casa privada dele, a casa normal, que não seja do município, e ia com ele o vereador dos municípios, o vereador dos comércio e qualquer coisa assim, e o assessor. Chegaram à casa, minutos depois entra um homem encapuçado, alto, bem identificado, não trocou palavra, trocou a campainha, mal que ele abriu a porta e choveram as 3 balas imediatas para o peito e as outras, e ele desceu, foi para o cemitério e do cemitério desapareceu. Mas é uma pessoa que é bem identificada. Este raciocínio todo que está a construir leva-nos a indícios bastantes em direito. Pode ter havido, estes conflitos internos podem ter conduzido ao assassinato. Em direito, tudo o que rodeia a minha estada aqui, a minha estada naquela sala, antes de eu morrer, tem que ser suspeito. Todos vocês são suspeitos. Mesmo essas que não têm em direito, eu estou a falar em direito, naquilo que nos ensinaram, tudo o que rodeia, todas as pessoas envolvidas são suspeitas. E eu penso, a primeira pessoa suspeita é com quem discutiu e quem ouviu as palavras que proferiu. Não vale a pena virmos com teoria de que é flagrante delito ou que é que todas essas pessoas são suspeitas, já tem que se prove em contrário, porque tem que explicar porque é que se não previa que isto pode, porque até pode ser o aproveitamento, mas as primeiras pessoas suspeitas não vai ser pessoas que não estavam lá. Então tem que precaver, não praticar determinados atos sob pena de suspeita. E eu estou a falar em direito. Exato. Agora, na prática do que se passa em Moçambique, esse já é um outro ditado. Aquilo que eu aprendi é que tudo que nos rodeia à volta, que leva à morte de uma pessoa, mesmo quando me bate uma chapada e eu morro, não significa que me matou, significa que tem que ser investigado para o médico dizer que ali se sofria de tensão arterial. E saber-se, se você não sabia que eu sofria tensão arterial, não ser capaz de me causar um susto que me levasse à morte. É isto que aprendemos em direito, agora as outras coisas são considerações. Ana Rita, qual é a sua opinião em relação a este acontecimento, a esta tragédia? Mas queria também ouvir a sua opinião, se concorda com esta ideia de que estes conflitos dentro do MDM podem ser uma porta para a investigação do assassinato do Edil de Nampula? Bem, boa noite, senhores telespectadores, mais uma vez. Um ato desta natureza cria em nós uma fragilidade total. Sendo mãe, mulher, já agora, e pensar que em uma flor de idade que estava o presidente Amurano, terminar-se-lhe a vida daquela maneira. Portanto, isso sempre criamos alguma tristeza. É um ato hediondo, é condenável de todas as formas possíveis. E solidarizando com a família toda do malogrado e o partido dele, se é que já estava a criar um partido e eu não sabia, estou a ouvir agora, é triste.
É triste porque nós dizemos todos os dias que na nossa jovem democracia a demanda social é tal que existe espaço para todos. Portanto, por qualquer motivo estava a criar um partido novo, olha, se calhar era a opção que o senhor apanhou para melhor fazer cumprir aquilo que são as suas intenções, uma vez que não cabiam mais a nível do MDM, que foi quem lhe fez eleger. Quanto ao resto, talvez associar-me ao que já vem de várias forças públicas, nacionais e internacionais, de este tipo de atrocidade denota que ainda temos um grave problema de crime organizado no nosso país. Hoje aconteceu em Nampula, ontem aconteceu aqui na cidade das Barbas de toda a gente. São vários acontecimentos que nos mostram a necessidade de continuarmos a fazer uma reflexão muito profunda sobre a nossa tranquilidade num país como o nosso, em que tem um corredor enorme e é delimitado por vários países e aqui entra tudo e saem todos os dias. O que é possível fazer para parar com isto e usufruirmos da nossa liberdade? Mas esta ideia de que os desentendimentos internos podem ser uma pista para a Polícia de Investigação Criminal dar início às investigações, acha, do seu ponto de vista, que faz sentido? Não querendo intrometer-me na vida de um partido que também faz parte até do Parlamento, mas eu vou me basear naquilo que se diz publicamente. E, curiosamente, há poucos dias eu estava num debate, quer crer ainda ontem, na USTM, na Universidade de São Tomás, em que estava num painel, em que um dos painelistas, por coincidência do MDM, se vangloriava, dizendo que eles são um partido de mãos limpas, um partido que não tem armas, um partido que não se coaduna com tipo de violência armada. Como pessoa que sou, sem querer vestir a capa do meu partido, acho que esse é um discurso que cai hoje, não é? Qualquer pessoa hoje pode pôr em causa esse tipo de discurso. E o próprio MDM, por todo o esforço que esteja a fazer para se distanciar deste ato macabro, vai ser muito complicado, porque não tem sido a postura que nós acompanhamos nos últimos tempos. Muito bem. Fátima Mimbir, a sua opinião, mas também lembrar que o país tem estado a ver nos últimos 3 anos uma sequência de assassinatos e atentados contra figuras públicas, e um aspecto aqui é que a maior parte destes casos nunca foram esclarecidos pelas autoridades. A morte do Gil Sestac, Jeremias Pondeca, um outro conselheiro de renome na cidade da Beira, o atentado a Jaime Macuiane, o assassinato do juiz Nis Silica, do procurador Vilanculos. O fato de também estes crimes todos não terem sido esclarecidos levantam ainda uma preocupação na sociedade. Muito obrigada, Mucipo. Antes de mais, gostaria de apresentar as minhas condolências à família do malogrado. É uma perda, de facto, sobretudo pelo tipo de pessoa que ele era. Eu penso que ele foi uma pessoa que inspira os jovens e trouxe uma nova forma de ser dirigente. Portanto, aqui temos que ser claros que uma parte, indiretamente, há uma mensagem que está a ser transmitida em relação à liberdade de expressão, de ser e de estar. Porque a partir do momento em que alguém concorre por um partido, no meio do seu mandato, não se sente mais ajustado a este partido e decide sair deste partido e insiste que quer continuar a governar, mas a custo próprio ou com outras alianças, isto é um sinal muito claro de que esta pessoa era livre. Portanto, exercia a liberdade, tinha consciência do seu direito de ser livre, de fazer escolhas, independentemente de onde é que a sua ascensão, portanto, vem.
Então, eu acho que é uma perda muito grande para a construção daquilo que nós chamamos de Estado de Direito Democrático, sobretudo em termos de uma fonte de inspiração. De certa forma, eu penso que nós acabamos perdendo. Agora, indo ao assunto em si, o município coloca muito bem a questão. Será que as crises internas dentro do MDM não podem ser uma pista para esclarecer? Podem, sim, e devem. Eu penso, inclusive, que são até a base para o esclarecimento deste caso. Porque é assim, pode parecer óbvio que é do interesse do MDM, era do interesse do MDM retirá-lo, portanto, de circulação, porque constituiria ameaça para os próximos pleitos eleitorais, porque ele acabava de sair do MDM e tinha anunciado que iria concorrer para Nampula, onde ele é bastante popular, e iria concorrer por um outro partido que nós não sabemos qual é. Não sabemos se é o partido que a Alice mencionou, não sabemos se é a Frelimo ou se é a Renamo, não temos ideia, mas no MDM não era. Então, pode parecer óbvio que é o MDM porque quer retirá-lo do caminho, pode parecer óbvio, mas também pode não ser. Pode ser que, reconhecendo a ameaça que o Amurane representa, e sabendo que há um contexto aqui de crise, de discussões, de ameaças, há um imbróglio mal resolvido em que qualquer atentado, qualquer problema haveria de resvalar logo para a suspeita em relação àquela pessoa. Então, pode ter havido algum aproveitamento em relação a isso, sobretudo depois de termos, como disse a Alice, ter havido ameaça pública. Portanto, tu vais ver. Então, o vais ver nem sempre termina assim, às vezes já lá, e é preciso notar que o Amurane pode ter criado inimigos políticos, mas também pode ter criado inimigos não políticos, lembrando que o Amurane foi bastante contundente em algumas medidas e decisões que tomou em relação aos destinos à situação do próprio município. Lembram-se de casas que foram demolidas, de estabelecimentos comerciais que foram demolidos. Não creio que este assunto possa ter passado assim despercebido. Portanto, pode ser que uma pessoa fora da arena política, conhecendo os problemas políticos dentro do MDM, tenha dito, bom, eu vou aproveitar e vou me vingar deste homem e não vão desconfiar sequer que sou eu. Mas pode ser que dentro do MDM alguém tenha o feito porque nós queremos de uma vez acabar com essa possibilidade dele ficar com Nampula e Nampula é nossa. Mas também pode ser que a Frelimo tenha feito para tentar afastar, portanto, um adversário e matando dois numa caixa dada. Desacredita o MDM, impopulariza o MDM, porque a partir do momento em que o senso comum aponta para a possibilidade de ser um problema do MDM, o MDM começa a ficar impopular. Então, isso favorece a Frelimo. O mesmo pode ocorrer em relação à Renamo, que, de certa forma, tem um assunto mal resolvido com o MDM. Porque o MDM, na verdade, é uma parte da Renamo que descontente que se desfez. Portanto, aqui há um naipe, portanto, de condições. Há elementos suficientes para a polícia iniciar mas o ponto trabalho. Aqui mais importante é, de facto, a polícia tomar decisões de investigar, de facto, para esclarecer a situação. Eu penso que este não deve ser mais um caso que fica impune. Eu penso que, primeiro, pelo perfil da pessoa que foi assassinada, nunca ninguém imaginou que um presidente do município fosse ser ameaça. Pensar num juiz, num procurador, num advogado, num jurista, num constitucionalista que fala de voz alta e com autoridade sobre os problemas que nós criamos, como se não tivéssemos soluções, quando temos soluções que fingimos que não as vemos, é uma coisa. Outra coisa é matar o presidente do município. E nós nos perguntamos, mas por quê? Qual é o problema? Qual é a ameaça? Obviamente que a ameaça é essa, o poder em Nampula. E lembrando que recentemente o mesmo grupo que pediu ao presidente da República em Cabo Delgado que lhes desse armas para lutar contra a Gacama no mato, é o mesmo grupo que disse que não conseguia dormir porque a Frelimo perdeu 4 municípios. Então temos aqui um rol de situações que eu penso que nós não devemos ignorar. E atenção, não estou aqui a lançar astas ou culpas, estou a colocar elementos sobre a mesa para nós podermos compreender, porque eu também estou bastante perplexa. Era inesperado que isso acontecesse. Muito bem. Alice Mabote, qual é o impacto que isto pode ter ao nível das nossas liberdades políticas e de expressão
E qual é que deve ser o papel das autoridades, considerando que tem que ser o esclarecimento, evidentemente? A Fátima disse uma coisa muito óbvia, que é necessário o esclarecimento do crime. E por azar, o crime em Moçambique compensa. Se eu amanhã abandonar os direitos humanos e entrar no crime, vou ser acariciado e vou operar muito bem, sem problemas. Era necessário que a polícia pudesse. Eu estou a falar em termos jurídicos. Se levarem vários juristas a dizer como é que isto deve andar, deve começar por onde houve ameaças. Porque o crime de ameaças é um crime. Ameaçar uma pessoa de viva voz, ou por escrito, ou por gesto, qualquer que seja, é um crime, está tipificado na lei. Eu não sei se o doutor Abibo está a dizer o que pensa no íntimo dele, ou é o que aconteceu. Estou a dizer que da informação que eu tive, é que ele foi ameaçado, ameaçaram-se de morte, ele disse assim, ameaçaram-se de morte, com o presidente da Assembleia Municipal. Não diz que é o MDM. São duas figuras distintas. O MDM é uma coisa, presidente da Assembleia Municipal, porque quem substitui o presidente incapacitado, não a ausência, porque a ausência é um vereador, mas incapacitado é o presidente da Assembleia Municipal. E foi lá uma equipe vinda da Beira, notem, para destituí-lo, não conseguiu. Apareceram pessoas, até ele ser assassinado, houve um movimento de pessoas que se sabe que vieram da Beira. Ora, é necessário que a polícia tem pistas, não tem pistas nas pessoas que disseram nós precisamos de um município para vir, porque é uma questão política. Disse publicamente, podemos condenar, mas é uma questão política. Ameaça é outra coisa. Agora, se esses se aproveitaram, há de se chegar lá, juntamente com este que ameaçou de viva voz, com estas pessoas que se deslocaram da Beira e foram para lá para tirá-lo. Tirá-lo como? Se sabem que não é possível tirá-lo por outros meios. Então, significa que arranjaram este meio. Esta é a primeira porta de entrada. E todas as pessoas, as próprias pessoas que estavam com ele, o tal vereador, mas o assessor, são pessoas suspeitas, porque tem que saber o que é que vocês vinham fazer, o que é que vocês fizeram para evitar que isso acontecesse, como é que vocês viram. São as pessoas primeiras. Eu estou a falar na qualidade de jurista, naquilo que o direito diz. São as pessoas que são declarantes, que devem estar sempre a ajudar a polícia. Agora, que é verdade que a polícia tem que esclarecer os crimes, já basta. Porque eu penso que num país normal, não o nosso que é anormal, num país normal, com essas coisas, o ministro do Interior já nem devia estar, porque é incompetente para debelar ou dar sossego aos moçambicanos. Ele tem que, ou o comandante, ou ele, tem que se posicionar de que há alguém que não está a ver o que é que está-se a passar. Eu disse na Assembleia da República, enquanto quiserem pôr a pique dentro da polícia. Eu disse isto muito bem ao Macuaco. Infelizmente hoje não voltei a abordar, porque eu devia ter mandado mensagem que eu disse que a PIC não serve no Ministério do Interior, porque há muitos interesses. Criaram o nome de Cernic, Cerfic, não sei o que, e isto não vale nada. É preciso uma entidade particular do Estado, com competências próprias, com autoridade do diretor, sem interferência de mais ninguém, para se investigar crimes. Porque não está-se a investigar crimes e há muita gente, município, você sai daqui, logo na porta é calado, porque as pessoas não querem que tu fale. E como há impunidade, o crime ocorreu porque em Moçambique as pessoas nunca vão responder pelos crimes que praticam. Exatamente. É a única coisa que eu posso dizer. Ana Rita, eu faço a pergunta, que impacto é que este tipo de situações tem nas nossas liberdades políticas e de expressão? E a questão também do papel das autoridades, o papel da nossa polícia, tendo em conta que há um historial de assassinatos brutais e de atentados contra figuras influentes na nossa sociedade que até hoje não estão esclarecidos. O que isto significa para a elite intelectual, a elite crítica, para os movimentos políticos e sociais que nós temos na nossa sociedade? Duas coisas.
Creio que estamos tão abalados, que na verdade eu não gostaria de emprestar qualquer análise política ou em torno deste assunto. Não, por razões óbvias. Não estou aqui para acusar A nem B, tem interesse, não tem interesse. Gostei muito de ouvir um pouco a explicação que a doutora Alice dá. Aprendi alguma coisa, mas não quero aqui entrar nesse tipo de análises, nem fazer pré-juízo sobre se favorece a quem. Acho que para o povo moçambicano é preocupante. É um jovem político com grandes aspirações e que se lhe interrompeu a carreira. Isto é que me preocupa a mim. Na sequência disso, temos tido várias questões de crime que criam em nós esta fragilidade. Posso continuar a trabalhar para o meu país em várias áreas. Não é só o facto de eu ter escolhido a área política, até podia ser noutras áreas. Mas há uma tendência vã de usar formas muito violentas para interromper a extensão de um concidadão. E isso não é boa prática que está a acontecer. Estamos a dissuadir o desenvolvimento do nosso país. Eu estaria muito feliz quando tivermos olhar para nossas redondezas e dizer que nós temos uma classe média visível de moçambicanos e moçambicanas que mostram que estão em condições de ajudar os outros que precisam de algum empurrão financeiro. Portanto, este caso concreto do Dr. Amurano, de facto, põe-nos todos com uma preocupação. E as entidades, as mais altas entidades deste país, aparentemente já se pronunciaram sobre isso. É uma preocupação muito grande, no momento em que dizemos todos, cada um de nós tem a sua parte para se conseguir essa paz efetiva e logo a seguir acontece isto. Ora, não fica bem, nem para mim, nem para nós como um coletivo, haver este assunto logo neste momento que estamos todos preocupados que o dossiê de paz avance. Seja resolvido. Mas não concorda com a ideia de que o não esclarecimento de muitas situações iguais a esta é uma preocupação? Já apelamos muitas vezes nestes painéis sobre a necessidade, primeiro, de responsabilização, segundo, de esclarecer, mas em primeiro lugar, a família nuclear, que desde ontem eu nem quero imaginar em que situação se encontra. Precisam de um esclarecimento. Quem é a tal pessoa que entrou ali em casa, encapuçada, todos estavam. Aparentemente viram alguns. Quem é? Mas eu acho que eu concordo nesse sentido que tem que se responsabilizar e o alargar de tempo destes dossiês, mesmo de figuras sonantes nacionais, o presidente Samora e todos que o acompanhavam e tantos outros, o chorar das famílias, está aí. Falamos do Carlos Cardoso, falamos do Gil Sistac, falamos do Vilanculo, o magistrado, está aí. São assuntos que nos apoquentam, mas dia após dia nós cruzamos com seus filhos, seus familiares e vemos de onde isto é. Portanto, eu associo-me a todo aquele que diz que tem que se esclarecer o mais depressa possível este assunto. Fátima, até que ponto é que este tipo de situação afeta as liberdades individuais, as liberdades de associação, a liberdade política e de imprensa no nosso país? De todas as formas, eu penso que é um sinal muito negativo este, independentemente de onde esteja a vir, no sentido de esquecendo, portanto, que este crime possa ter um mote não político. Okay? Esquecendo que possa ser por uma razão não política, no sentido de, por exemplo, é uma pessoa que se sentiu lesada por uma medida ou decisão que ele tomou. Okay? Pensando que é motivação política, como se aventa, a maior parte das pessoas está convicta de que isto tem orientação política. Pensando que é uma orientação política, de que lado esteja a vir esta ameaça, é de facto um problema. Porque primeiro estamos a falar de uma pessoa
que é jovem na política e que emergiu por esforço próprio, que mostrou uma maneira diferente de ser e de estar, que é estar no poder para servir e não para se servir. Nós vimos, Nampula mudou, a cidade de Nampula mudou. Acho que não há nenhum moçambicano que visita a cidade de Nampula e volta como se nada tivesse acontecido. Portanto, estamos a dizer que é uma pessoa que, de certa forma, iria criar aquela semente noutros jovens, noutros aspirantes a políticos no futuro de eu quero, afinal é possível fazer, é possível chegar lá, fazer, e se não ficar satisfeito, o mais importante, com o grupo com o qual eu me alinhei para chegar lá, eu posso até me dissociar dele e seguir livremente. Portanto, olhando para os desafios que nós temos nos próximos pleitos eleitorais, olhando para esta viragem geracional, portanto, de políticos, de certa forma, uma mensagem que está-nos a ser transmitida, que é não ousem porque aqui é bala. Então, se nós já vínhamos há algum tempo sofrendo outro tipo de atentados, tipo denegrirem a imagem das pessoas por via das redes sociais, questões mal faladas nos jornais, etc, etc. Hoje já estamos numa situação em que a pessoa morre. Então eu acho que de facto é um sinal muito negativo, é um sinal muito mau. Obviamente não é surpreendente, não no sentido do perfil da pessoa. O perfil da pessoa surpreende. Nunca tivemos uma situação destas, mas o tipo, a forma como se faz não nos surpreende. Quer dizer, sempre que você fala e fala com autoridade, que você fala com domínio, com aquela confiança de que eu sou cidadão, estou consciente dos meus direitos, eu sou livre e exerço a minha liberdade, o fim é terminar daquela forma. Eu penso que é uma mensagem muito má, mas eu acho que como moçambicanos, como jovens, para todos aqueles que aspiram a entrar na política ativa, eu penso que não se devem deixar intimidar, muito pelo contrário, devem usar estas circunstâncias para se fortalecerem, afinal de contas, é parte de um processo. Sempre há de acontecer isto, mas há de haver um dia que as coisas terão que mudar. E para podermos ter respostas que nós precisamos, que é resolver os casos, esclarecer os casos, nós precisamos de ter uma nova ordem, uma nova lógica. Então temos que entrar nestes processos, temos que insistir em entrar na política, temos que insistir em fazer as coisas para conseguirmos pôr lá as pessoas que nós achamos que podem ajudar a resolver os problemas. Penso que estamos todos em consenso que o status quo hoje não ajuda a resolver os problemas. Ainda que hoje o assunto tenha a ver com um membro do MDM, mas nós já vimos membros da RENAMO morrerem e não haver esclarecimento das circunstâncias da sua morte. Já vimos juízes morrerem, já vimos até técnicos. O Sibaciba morreu, é exercício do seu trabalho e até hoje não houve esclarecimento. Portanto, nós temos sede. Eu penso que esta sede de justiça, esta sede de ver as coisas esclarecidas, não nos deve fazer vergar ou ficar intimidados por causa destas ameaças. Pelo contrário, nos deve fortalecer, porque o país precisa de revolucionários. Os mesmos revolucionários como Samora que foram lutar, como todos os outros que disseram que libertaram a nossa pátria. Precisamos. Isto é parte de um processo de crescimento. Não nos deixemos intimidar, porque se nós nos intimidarmos e recuarmos, estaremos a dar vazão para que isto continue e o nosso país jamais evolua. Então eu penso que mais do que nos focarmos nos aspectos negativos, peguemos isso para vingar a morte destas pessoas, é ir com muito mais força e ativamente a fazer as coisas. E para acrescentar, eu gostaria que o próprio MDM tivesse um papel nisto, saber se é verdade que o presidente do município e distanciar-se, porque se mantiver calado significa que tinha interesse que ele morresse. É a primeira coisa. A segunda coisa, o chefe de Estado tem que decidir aquela casa do Ministério do Interior. Acho que aqui já disse, um dia de sexta disse, vá para o Ministério do Interior, destruir o edifício, tudo, me darem pessoas novas, porque aquilo está viciado. Não custa esclarecer o crime. Há coisas que podem custar, como este do avião de Samora que caiu, mesmo que se saiba, mas os crimes comuns. Porque é que o Estado moçambicano é condenado e disse que a polícia tem ordens para matar pelos relatórios que se publicam? É que os crimes compensam, não são esclarecidos. É o país que
menos, sabe, vamos à África do Sul, vocês jornalistas, acompanharem o desfecho de crimes cometidos lá contra moçambicanos, mas aqui em Moçambique não se exige. O ministro do Interior não serve, o comandante-geral não serve, o comandante da província não serve. Devem ir pessoas com capacidade de esclarecer, porque esta deve ser a aposta do chefe de Estado. Exatamente. Ana Rita Sol, vamos passar para outro tema. Esta Semana da Paz também foi marcada por um outro aspecto negativo que aconteceu em Mocimba da Praia. 30 homens, segundo as declarações da polícia, 30 homens encapuçados, enfim, tentaram tomar de assalto 3 postos da polícia, chegando a tomar a situações de mortes. Qual é a leitura preliminar que se pode fazer desta situação? Há informações que circulam a dizer que são grupos ligados a radicais islâmicos, ainda não está confirmado, mas a verdade é que uma zona do país ficou em algum momento fora de controle das autoridades. É preocupante, logo em Cabo Delgado, né? Porque a fronteira que traz movimentos que vêm lá da zona central da África, que neste momento é uma zona problemática. Temos a Somália, temos os Grandes Lagos e já é um problema que temos em Moçambique. Quero crer que tínhamos localizado também na Nampula o centro de Macarratane, de refugiados, e já há bastante tempo que, dado o trabalho dos deputados, nós andamos em trabalho com o eleitorado, em reuniões de diversos setores da sociedade, levantam-se problemas da presença com muita frequência de certos indivíduos que criam alguma instabilidade no seio da sociedade. Portanto, do ano passado para cá, eu até via, mesmo no interior de certos distritos, a presença, não é, de certas seitas religiosas em massa, que normalmente não acontecia. E pode ser uma das formas que faz com que a atenção neste momento nos leve a concluir que se calhar são os tais que já vêm das zonas onde eu mencionei a criar muitas dificuldades. Eu sei, por causa do trabalho que faço, ao nível parlamentar, ao nível da Assembleia dos ACPs, que há um problema complicado em reter o movimento migratório nessas zonas, por um lado. Por outro lado, associado à questão dos piratas do mar, por causa dos somalis, e o facto do Quênia ter decidido encerrar o maior campo de refugiados no mundo. Quero crer que é essa a informação que existiu. Isso eu previa um pouco esse tipo de problemas. Portanto, a mobilidade dessa gente toda. Por um lado, os que vão para a Europa, no âmbito da crise migratória também que se vive na Europa hoje. Por outro lado, nós, os africanos, que já estávamos com problemas sérios de segurança fronteiriça e de recepção de concidadãos de países com conflitos prolongados. Com este assunto que está a acontecer, eu quero crer que a nossa preocupação deve ser redobrada. Reter, por um lado, porque a acontecer o que se diz é um fenómeno complicadíssimo, porque nós não temos sequer capacidade de proteger o nosso país em termos de fronteiras, quer através da costa, nós já não temos isso. Com a entrada desse tipo de grupos, eu acho que nós precisamos de melhorar muito mais a nossa capacidade de defesa territorial e da nossa soberania. Mas oxalá que se esclareça muito bem o que é, para não andarmos aqui a agir com percepções
e não intimidarmos mais a nossa população, porque, como eu dizia, quando está a acontecer, logo é Mocimboa da Praia. Não são zonas que já tiveram situações problemáticas e acho que aquela população, pequeno problema, fica logo preocupada e pode se tornar um drama para toda a zona norte, mas por que não? Pode chegar aqui também. Portanto, eu aguardo esclarecimentos e quero crer que as autoridades competentes de defesa e segurança devem aparecer para explicar-nos o que há. Fátima, há de facto esta necessidade de redobrar as atenções, os níveis de alerta face a esta situação? Não há dúvidas. Eu penso que há uma necessidade de as autoridades virem a público explicar a situação. O que ouvimos ainda é muito informal, ainda não ouvi nenhuma versão de facto oficial sobre isso, são relatos da imprensa e de testemunhas oculares. A questão de fundo aqui é, pela descrição das imagens que nos chegam, as fotografias, a forma como eles se apresentam, é de facto preocupante, porque nos lembra, de facto, aqueles grupos terroristas que nós costumamos ver nas reportagens internacionais. Agora, a ser isso ou não, eu penso que, independentemente do que seja, a verdade é que Moçambique é um país bastante vulnerável. É um país que sempre esteve vulnerável em termos de segurança. Portanto, das suas fronteiras, nós vemos bastas vezes chegarem até via aérea indivíduos que não têm visto e que, de repente, pelo aeroporto, vemos pessoas que não têm, para entrar no aeroporto, ali, naquela sala de desembarque, há regras, há protocolos. No caso moçambicano, você vê um indivíduo suspeito que está ali, entra, passa aquela divisão da migração para ir receber umas pessoas estranhas e criar condições, não sei o quê. Portanto, nós temos fragilidades institucionais de proteção das nossas fronteiras, sejam elas marítimas, sejam elas terrestres, sejam elas aéreas. Nós temos problemas nisso. Nós tivemos um pico de entrada de imigrantes dos Grandes Lagos, daqui da Somália, em 2011, 2012. Quando começou a haver essa entrada massiva, eu penso que aquele era um momento de alerta sobre o que está a acontecer. As pessoas não começam a ir para um determinado país do nada. Começam a ir alguns, fazem a sua investigação ou pesquisa, encontram facilidades e vão. É assim como a Europa hoje está a ser, entre aspas, assaltada. Porque as pessoas encontraram um caminho e estão a usar esse caminho. Não vão para os Estados Unidos, por exemplo, por quê? Não só porque é longe, mas porque há, de facto, barreiras. E mesmo os mexicanos que são ali vizinhos para chegarem lá, não é coisa fácil. Então, estas pessoas foram entrando, nós não fomos controlando, a nossa polícia foi sendo conivente, ok? Não sabemos quem é quem. Uns podem, de facto, ser pessoas de boa fé, pessoas que estão, de facto, desesperadas, à procura de asilo, à procura de um lugar para se esconderem, para encontrarem melhores condições de vida, mas outros podem ser pessoas com outras intenções. E nós sabemos um pouco como é que esses grupos funcionam dentro dos seus países. Primeiro, eles querem estabelecer um Estado independente, querem estabelecer uma lei, querem islamizar todo mundo. Quer dizer, penso que esta é uma questão profunda de defesa e segurança. E se nós, em 2013, ao invés de irmos buscar dinheiro para aldrabices, tivéssemos ido buscar dinheiro de facto para fazer coisas de soberania, como nos acusam hoje de sermos antipatriotas, porque estamos a criticar as más decisões que foram tomadas, talvez metade destes problemas hoje não estariam a ser resolvidos. Se a gente vai para estes distritos como Mocimboa, na Manhumbir, a gente vê uma total ausência do Estado. Portanto, há uma fraqueza estatal nessas regiões. E atenção, Mocimboa da Praia não é uma região qualquer. Mocimboa da Praia é a entrada para Palma. E Palma hoje é o nosso Eldorado. Daqui a mais algum tempo começa todo o processo de início de construção, portanto, das infraestruturas para o LNG no mar. Neste momento, a ANADARP e a AN estão a terminar processos para iniciar o processo de construção da planta de LNG em terra.
Tudo isto aqui não são coisas assim que vêm por acaso. Portanto, eu penso que aqui há lugar a um esclarecimento e eu penso que o Estado moçambicano deve, em sede do Parlamento, não sei, doutora Ana Rita, quando é que inicia a próxima sessão parlamentar, mas em sede da Assembleia da República, o governo deve vir explicar o que é que aconteceu, quais são as medidas que estão a ser tomadas, e penso que esta vai ser mais uma oportunidade para o governo, já que dizem que usaram o dinheiro para comprar armamento, etc., nos dizerem como é que estão preparados para nos proteger. Não podemos continuar a estar numa situação de insegurança como esta. E isto é mais um elemento ao atentado, é mais um elemento contra a nossa estabilidade. E se calhar se for de facto o grupo do qual estamos a desconfiar, que está a terrorizar países como o Quênia, nosso vizinho ali, países como a Tanzânia, a própria Somália, isto é problema de verdade. Isto já não é renamo na guerrilha. Isto é problema sério. Portanto, eu penso que as questões de defesa e segurança não devem ser tomadas de ânimo leve, mas também não podem ser usados, os aspectos da defesa e segurança não podem ser usados como um caminho para fazermos coisas do nosso interesse que não são propriamente coisas do interesse do Estado moçambicano. Exato. Alice Mabote, quais são as informações que tem, até porque vocês têm um delegado que está a fazer o acompanhamento dessa situação? Quais são as informações, os dados concretos que lhe chegam? Isto, sabe, dói quando eu olho. Apetece-me dizer, Moçambique precisa de um homem com barba rija para dirigir o país. Esse homem já foi, era Samora que impunha, podíamos dizer que é ditador, sim. Qual é a informação que eu tenho? A Liga vem acompanhando, através das Nações Unidas, na Nampula, a problemática dos refugiados. E já tivemos várias situações. Quando começaram, de facto, em 2010, 2009, 10, no pico 11, houve problemas muito sérios, porque a nossa polícia, ao invés de controlar e mandar regressar as pessoas, entregar ao governo, o que fazia muitas das vezes era extorquir de maneira mais brutal, inclusive mulheres, que lhes punha nuas. Outras eram lançadas no mar, e isto é contra. E nós dizíamos, é melhor o Estado declarar que não quer que ninguém entre, porque isto é bom. É dizer que eu não quero que ninguém entre. Estou a proteger as minhas fronteiras, mas não pode praticar estas atrocidades. E estes grupos as autoridades foram alertadas, que há muita gente que entra, não sabemos, e entra com dinheiro. Houve pessoas que foram vasculhadas que metiam dinheiro nos órgãos genitais, mulheres, mas não eram poucos dólares. E perguntava-se, como é que um refugiado tem esta quantidade de dinheiro, o que é que vem fazer? Ao invés de estudar-se isso, extorque-se e desvia-se a atenção, porque o Estado é vulnerável. Acompanhamos assim. E houve alerta várias vezes deste grupo de Al-Shabaab. E uma das coisas que eu perguntei ao meu colega, não consegui falar com a Virgínia de Pemba, tem o telefone não comunicável, para perceber o que é que está-se a passar, é que o CISI sabe que tem 2 moçambicanos que está a controlá-los, que fazem parte do Al-Shabaab. Quais são as maneiras que chegaram à conclusão de que é Al-Shabaab? É que quando chegam não querem que as crianças vão para a escola, sobretudo mulheres, não querem que professem outra religião e barram tudo. E às vezes se encapuçam. Então, há um grupo que foi rechaçado e não foi tornado público. Mas estes moçambicanos ficaram. E a gente pergunta, ficaram e são controlados. Você controla isto até onde? Você fica com ele todos os dias a controlá-lo? Esta informação é que eu tenho, que há grupos conhecidos do Al-Shabaab que são moçambicanos. Porque é muito fácil quando a pessoa é incutida através da religião e acredita. Agora, o meu problema é esta vulnerabilidade de um território que é extenso, quais são os mecanismos de proteção que nós temos para proteger. Por um lado, são os Al-Shabaabs, que vêm os somalis, os sudaneses,
os burundeses, os congoleses, os ugandeses, os quenianos, os paquistaneses, que tu olhas, como diz a Fátima, chegas no aeroporto, sobretudo quando tu viajas na Kenya Airways, tu vês que este é um Al-Shabaab, está a vir de chineses, com barba até não sei aonde, não sabe para onde é que vai, o que é que vem fazer, não vem fazer negócios. E passam no aeroporto. Às vezes me insurge com aqueles alfandegados e dizem, doutor, nós não sabemos que não somos nós, são a ordem dos chefes. A corrupção que há na polícia para a entrada e saída de pessoas e dinheiro, droga, armas, é muito grande. E outros produtos que vocês conhecem. Então, se nós temos uma estrutura de segurança interna, da administração interna, incapaz, eu prefiro que dê os militares e diga, olha, são os militares que vão controlar a costa e terminar por aí, porque a nível da polícia nós não vamos ser capazes. É melhor esquecer, estamos a chamar a atenção. Por aquilo que eu conheço da vulnerabilidade da polícia, não vai ser possível. Então, estes já entraram. E como disseram os colegas, são grupos extremamente difíceis, que convencem de uma maneira que você pensa que está a pecar contra Deus, não seguir aquilo que eles querem. Enquanto nós temos aqui a religião islâmica que nunca teve conflitos. As pessoas estudaram, as pessoas tiraram cartas, as pessoas... tudo em paz. Hoje já estamos sendo perturbados e vamos ser chacinados porque há interesse. Interesse, inclusive, apoiado talvez por alguns grupos governamentais, que só mais tarde é que vamos perceber que andamos aqui a lutar entre nós, batermos-nos entre moçambicanos, matarmos-nos entre moçambicanos e deixar o estrangeiro vir tirar as riquezas, introduzir hábitos que não são nossos e vai ficar com a terra. Isto vai ficar como uma Somália. Quem é o presidente que vai agarrar isto como deve ser? Eu não sei. Eu estou preocupada, porque já viemos acompanhar isto, quando tu alertas, fazem vista grossa. Agora, colega Fátima, quando pede esclarecimento do governo, eu não estou feliz, porque não vai te esclarecer nada, só vai falar. E o Parlamento vai bater palmas e terminar por aí. Não vai haver, porque quando se quer colocar as questões, toda pessoa que tem ideia deve ser chamada para dar a sua contribuição. Quando nós pensamos que há aqueles que nos podem dar contribuição porque falam bem, no Parlamento só se vai bater palmas e voltamos a estaca zero. Só quando tudo já estragado, eu vou dizer que este é um problema do povo. São todos nós, porque são os nossos filhos, são os nossos... Não. Num país normal, de facto, as ideias não têm cores partidárias. Primeiro, devemos nos unir pela pátria. E não pátria a reboque de alguém. É que todos nós, aqui temos que esquecer tudo. Neste momento temos que esquecer, porque deve haver um chamamento da coisa, a pátria. Se calhar até, se fosse o presidente dizer, olha, calma, já você tem táticas, você vai ser o ministro que é para controlar aquela brincadeira. E eu entrego a si e me traz resultados, porque você sabe isso. E era mostrar que de facto, mas como nós queremos abocanhar tudo, vamos lutar entre nós e vamos deixar esta questão. Eu não espero um esclarecimento convincente do governo, porque não vai dar-te palavreado, mas não vai me convencer. Exato. Ana Rita Stoll, partilha deste ceticismo da Alice Mabote. Portanto, no entender dela, o governo não vai esclarecer isto como deve ser. Mas, acima de tudo, a questão que ela levanta, não ver uma liderança capaz de resolver estes problemas de crime que o país tem estado a atravessar nos últimos anos. Não conheço nenhum parlamento que não se bate em palmas, né? Não conheço, mas pronto. Eu sou deputada e devo reconhecer que, de acordo com a orientação de cada bancada, batem-se palmas. E muitas vezes até batemos palmas sem ter nada a ver com o sentido partidário. Mas se houver outros que não fazem isso, se calhar não. Esta é a nossa tradição, né? Bater palmas, cumprimentar, dar força, para mostrar também que nós levamos para lá aquilo que o povo quer que a gente faça. E ali estão 250 pessoas escolhidas para fazerem isso. Então, se a nossa cultura é essa, ela reveste-se e revela-se
lá no Parlamento. Segundo, eu acho que sim, nós vamos esperar que isso aconteça, mesmo que não seja por iniciativa do governo. Acho que a Fátima acabou dizendo, no Parlamento nós temos tido iniciativa de solicitar uma informação urgente para que o governo venha. Muitas vezes até é coincidente das 3 bancadas o pedido, mas eu quero crer que nunca fecha-se o olho para problemas candentes quando eles acontecem. Agora, há diferença nas abordagens? Há muitas. Somos o partido no poder, somos o governo do dia, há regras lá que a gente segue. Então, eu quero crer que nós somos diferentes em termos de sentimento de que é urgente tomar medidas. E eu sempre disse, comecei a trabalhar ou a vir para estes debates, eu não olho para, seja o que for, nominalmente ou como pessoa, mas eu prefiro salvaguardar o papel das instituições e gostaria que cada vez mais as instituições instaladas hoje em Moçambique fossem a demanda da expectativa da nossa sociedade. Esse é meu sonho e gostaria que isso acontecesse. E farei sempre o possível para que isso aconteça, olhando para tudo o que está acontecendo no meu redor. Portanto, o governo há de aparecer, tem que aparecer, e só ele é que tem a capacidade e a autoridade constitucional para vir dizer o que é que está a passar e criar condições para que isso não se instale num estado de insegurança geral, dado que nós as duas já dissemos, aliás, nós as três já relatamos que é uma preocupação com domínios diferentes. Claro, para alguém que trabalha com direitos humanos, eu não vou estar aqui a discutir, porque pode afetar até alguns atos meus que consciente ou inconscientemente pratique, sem me aperceber que estou a pôr em causa os direitos humanos de outro concidadão. Mas nós estamos a falar aqui de forma institucional. Portanto, há muita coisa que tem que ser feita, mas a expectativa é que este assunto tem que ser travado quanto antes. Porque o mundo, nós estamos numa aldeia global, as grandes potências não conseguem gerir este problema da Al-Shabaab, as grandes potências. Quem somos nós, Moçambique, Deus do céu? Quem somos nós se subestimarmos este bebê que ainda está a começar? Nós onde vamos parar? Portanto, este é o meu sentimento. Exatamente. Muito bem, vamos então passar para o nosso último tema. Estes dias também foi marcado pelo Congresso do Partido Frelimo. Fátima Bimbira, acompanhamos a remodelação dos órgãos, nomeadamente o Comitê Central e a Comissão Política, e vimos um discurso, sobretudo da abertura, um discurso veemente do Presidente com um foco no combate à corrupção. Qual é a leitura que faz deste Congresso, sobretudo das consequências da remodelação que houve nos órgãos centrais do partido? Entende que o Presidente tem agora todos os elementos em sua mão para fazer cumprir aquele que é o seu pensamento de governação do país? Bom, eu acho que ficou claro que o Presidente da República já é autoridade em certa medida. Obviamente que essa autoridade do chefe de Estado fica um pouco em xeque quando você tem uma família que consegue colocar lá 4 membros e um dos membros, para além do Comitê Central, está na Comissão Política. Portanto, penso que este é um aspecto salutar que ficou aos olhos de todo mundo. Como é que isso é possível? O que é que atrai? Qual é o objetivo? Quem é que de facto manda? São as famílias? É a pessoa que é eleita, ainda que como candidato único, a candidato, portanto, a Presidente da República para o próximo pleito. Penso que, em termos de discurso, foi um discurso brilhante, mas que já passou, e passou por várias razões. Uma, o Presidente da República falou muito bem, arrolou aquilo que são os problemas que todos nós conhecemos, mas ele tomou uma decisão, uma atitude sui generis, na medida em que houve um grupo que se predispôs a fazer uma oferta e ele recusou-se a receber aquela oferta, ok? Este ato mereceu, quer dizer, trouxe ao Presidente elogios alargados.
De facto, depois de algumas críticas que foram sendo feitas, de que o Presidente da República estaria a violar aquilo que é a lei de probidade pública, etc, etc. Mas eu acho que no final do dia aquela atitude é vezes zero. E eu me explico. As pessoas que ofereceram o trator ao Presidente da República são membros do partido. Entretanto, dias antes, o presidente da Frelimo, que também é Presidente da República, recebeu motos, exatamente, de uma mineradora chinesa. Okay? Que o presidente da Frelimo, quando vestir a capa do Presidente da República, terá que tomar decisões sobre aquela empresa. São circunstâncias completamente diferentes. Eu entendo a mensagem que ele quis trazer em relação aos seus membros, de que não quero escovas, não quero agrados, etc. Mas eu acho que aquele ato do Presidente da República teria tido muito valor, um valor significativo, se ele antes tivesse devolvido os bens que aquela empresa chinesa ofereceu. Se o Presidente da República tivesse, o chefe da... Bom, já ficamos confusos. O Presidente da República, Presidente da Frelimo, tivesse devolvido os milhões que o gestor dos CFM ofereceu em sede de um dos jantares bastante badalados que houve de angariação de fundos para o partido. Portanto, eu penso que nós não devemos ser hipócritas, porque no final do dia é meio hipocrisia isso. A gente tem que pregar e praticar aquilo que prega, ok? E no mesmo Comitê Central houve ofertas. Vi uma representante de Manica fazer uma lista enorme de 100 e tal bens que trouxe 2 milhões que nós angariamos para o Congresso. Isso ficou ali, não recebeu. Qual é a diferença entre a prenda de Manica e a prenda de Maputo? É porque a prenda de Manica foi depositada na conta do Presidente da República e o trator foi entregue em chave, ali uma chave simbólica em mãos ao Presidente. Não percebi muito bem, mas eu acho que mais do que dizer não aos presentes dentro do partido, o presidente do partido Frelimo, que veste a capa de Presidente da República muitas vezes, e é por essa qualidade que a nós nos interessa, ele toma decisões sobre aqueles que fazem ofertas não a partir de não sendo de dentro. Estamos a falar de uma empresa chinesa que explora recursos minerais e nós sabemos como é que a exploração de recursos minerais ocorre no nosso país, sabemos o que as empresas chinesas estão a fazer em África e em Moçambique. Temos uma outra empresa chinesa em Angola, as coisas que está a fazer. Alguns relatos da Zambésia, a volta do projeto que essa empresa está a gerir, tem problemas até com a própria comunidade. Como é que o Presidente da República vai tomar uma decisão no final do dia contra ou de penalização desta empresa por alguma infração, se aquela empresa vai dizer, senhor Presidente, e aqueles veículos que eu lhe ofereci? E como é que o Presidente da República vai tomar decisões sobre uma empresa CFM ou sobre os gestores CFM se na noite anterior esta empresa está a oferecer milhões de medicamentos? Eu penso que não devemos ser hipócritas. Para finalizar, desculpa, a Mucipo, há duas coisas que eu acho que são importantes que ficaram ali, que foram evidentes. Uma é, afinal, qual é o critério para nós termos esses membros do Comitê Central a aderirem? Por exemplo, eu vi uma situação conflituosa de interesse. Temos lá a diretora do Gabinete de Informação de Moçambique, que é uma empresa, que é uma instituição pública, que é assessor do governo, que lida com a imprensa. E nós estamos a falar que Moçambique tem que promover uma imprensa independente, uma imprensa livre. Como é que ela vai garantir que os órgãos de comunicação social públicos, na sua relação com o governo, são isentos se ela está a defender o Comitê Central de que ela é parte? Segundo, para finalizar, qual é a racionalidade? A senhora Fernanda Moçambique tem um cadastro sujo perante a sociedade. Durante o pleito eleitoral de 2014, a senhora foi flagrada com urnas com votos preenchidos a favor da Frelimo. Isto é crime. Claro que por causa da impunidade do nosso país, essa situação não foi avante. Quando esta pessoa aparece a dar muita voz, quando esta pessoa aparece exaltada numa reunião como esta, depois de um discurso bonito anticorrupção, desculpem-me, pratiquemos o que pregamos, mas não sejamos hipócritas. Muito bem. Alice Mabote. A mulher de César não basta ser, é necessário que também pareça.
Há muita coisa boa que aconteceu durante o Congresso e há muita coisa má. Para mim, como matolense, passo o tempo lá, só o facto da ostentação me enjoou e me irritou. Cada pessoa que ia para lá, para não dizer um outro nome que ofende, tinha que eu parar para poderem passar. Vão para um congresso que é uma coisa partidária e eu vinha para o serviço. 2, temos uma senhora que é magistrada, também vestida e tudo, com um atestado para lá. Não se fala, porque tudo que a Fátima disse, eu subscrevo. A outra situação que eu gostei e postei, ninguém respondeu também das pessoas, houve 5 votos nulos ou brancos. Eu disse cá por mim e postei. Estas são as pessoas com verticalidade. E quero dizer isto em público. Porque são aquelas pessoas que não concordaram com a metodologia que foi usada para o Comitê Central. As pessoas que iam para lá, segundo consta, não sabiam quem vai ser o candidato, como se especulava, e no fim aparece uma lista, o meu candidato é este. Afinal, como é que é essa democracia mesmo? Que dizemos os outros não são democratas. É democracia quando juntam um grupo de pessoas para seguirem aquilo que você quer. Então, isto foi feio. Dizem, não, para não haver intriga, para haver consensos. Ok, mas então fechem as portas, discutam e tirem as coisas cá para fora. Porque Moçambique já tem intelectuais com capacidade de análise daquilo que você pensa, mas que pensam por ti e que sabem que você está a pensar errado. Não precisava de humilhar o Majaia daquela maneira, e o Majaia também, que é um indivíduo que parecia que estudou, ainda continua, batem palmas por tudo e por nada. Há regras que as pessoas devem obedecer. Para o estrangeiro até foi bonito com canções, mas para nós que esperamos que este partido venha combater a corrupção que instalou, porque as pessoas correm para o partido para tirarem vantagens. E este congresso, eu esperava ver pessoas com capacidade crítica. Me parece que há muitos mudos. A ver, veremos. Parece-me que há muitos mudos. Massa crítica não foi para lá. Veremos. Então eu tenho medo. O discurso do presidente, se for pegar da tomada de posse, é a mesma caminhada. Então isto de dar discurso sem mostrar os caminhos de corrupção não vale nada. Não basta meter um gabinete anticorrupção quando não há mecanismos contundentes e claros. Eu estou a dizer que o ministro do Interior não está a fazer nada. Está ali, já subiu para a Comissão Política. Quem é que lhe vai tirar? Como é que é? E é uma área que nos preocupa. Há pessoas que envolvidas em escândalos de corrupção estão lá. Como é que é? E às vezes eu pergunto, as pessoas íntegras que aceitam, e eu normalmente digo, não me misturo, rato, barata, gato não se mistura. Eu digo, não me misturo. Não vou para lá porque eu não me quero misturar, porque eu quero ser íntegro. Então tem que ter o mesmo perfil de integridade, tirando o filho, a nora, o amigo, não sei o quê, todos que foram para lá. Eu até, Fátima, pode me levar a mal, mas eu senti um sentido tribal. Me perdoem se não é. Eu senti um sentido tribal. A questão tribal em Moçambique é uma questão séria. Senhores, vamos levantar os problemas com o tempo, porque vamos nos queixar. Exato. Vamos olhar para a composição, depois para ver se não é. Exato. E depois me digam se não é. Ana Rita, propositadamente, deixei-lhe para o fim, até porque o último comentário, as questões aqui que são levantadas pela Alice, pela Fátima, em relação a alguns aspectos do Congresso, a questão dos critérios de seleção para os órgãos centrais, a questão da coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, e a Fátima usou a expressão pregar e praticar. Assim, qual é a sua opinião? E, enfim, o seu último comentário. Queremos ouvir a sua opinião em relação ao processo do Congresso. Primeiro, agradecer a oportunidade que tive de nada
surgir um painel feminino deste, que, pelo que eu sinto, quando interajo com vários concidadãos, acata a atenção pública. Isso é bom. E se calhar, quem sabe, este exemplo meu pode servir para desmistificar os tabus que existem sobre todas nós que pretendemos ser de carreira política. Portanto, agradecer este aspecto. Não quero dizer com isto, município, que eu esteja a ser forçada a seja o que for, mas eu sinto que o facto de eu ter sido eleita para aquele órgão, e que é um órgão, pela natureza própria de decision making, precisa de muita serenidade, de muita ponderação, se calhar é de bom tom evitar vir fazer este tipo de debates, porque posso cair, às vezes, em algum erro que possa antecipar juízos e não se saber muito bem de onde são. Daí que eu sinto que já não me convém fazer. Mantenho-me deputada, porque eu sou deputada, mas é difícil continuar a vir aqui, que eu hei de acompanhar os debates e hei de bater palmas para toda mulher que tem coragem de vir cá partilhar as suas ideias. Acho que vale a pena estimular a jovem mulher, que tivemos o caso da Fátima, e nós outras, as mamás, as vovós, que também temos voz. Podemos falar e a nossa voz ser ouvida como mais. Não entro muito, naturalmente, no que disseram. Eu sou membro do partido. O ingresso na Frelimo é estatutário, como é que se chega a se ser membro da Frelimo. Nós participamos neste congresso de acordo com diretivas. Nós temos aquilo que chamamos diretivas para eleições internas dos órgãos do partido, tanto agora como para o Congresso, como quando é para a Assembleia da República ou o município. Então, isso tem diretivas que são debatidas longamente até que se chegue. Há um fator muito importante que vi, porque eu já venho participando em vários congressos. Há uma evolução muito grande em termos de abertura de muita gente querer participar nos debates da Frelimo, e quando se trata do Congresso, eram quase 4.000, mas mesmo assim havia muito forcing de querer estar lá. Tentamos, no máximo possível, os candidatos existiram, eram designados de várias formas, consultas para designar candidatos para vários cargos houve, de forma diferente com relação aos outros congressos, mas que eu, em termos de satisfação geral, acho que alcançamos. Há muitas coisas que a coesão não se faz num dia. Nós dizemos que saímos coesos. É uma forma, mas iniciamos uma nova maneira de ser e estar, e eu acho que a expectativa do público vai obrigar a que nós tenhamos outra postura. Muito obrigado, Ana Rita Stoll, muito obrigado, Fátima Membir, muito obrigado, Alice Mabota, por terem aceito o nosso convite para o programa de hoje. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima quinta-feira.